Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 9 até o versículo 15. Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 9 até o versículo 15. Ouça com fé o que a palavra de Deus nos diz. Eclesiastes 3, do versículo 9 ao 15. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso e no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo a sua graça, a sua iluminação, reconhecendo que somente por meio dele nós podemos compreender as suas benditas palavras. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que somente pela iluminação do Teu Santo Espírito nós podemos entender as Tuas palavras. Fala aos nossos corações. Que o Teu povo seja atraído até o Senhor, até o Teu Evangelho. E o Evangelho, que é o poder do Senhor para salvar todo aquele que crê, possa atuar pelo poder do Espírito nesta manhã, nesta igreja. Nós choramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, um dos meus filmes favoritos se chama Forrest Gump, o contador de histórias. É um filme engraçado, emocionante, dinâmico, um filme marcante, que retrata muito bem como é a nossa vida. É óbvio que há alguns exageros nesse filme, mas assim é a vida humana, marcante, dinâmica, emocionante. E uma das frases mais legais e mais repetidas durante todo o filme pelo protagonista da história é a seguinte: ele diz: minha mãe sempre dizia, a vida é como uma caixa de chocolate, você nunca sabe o que vai encontrar nela. Essa é uma frase curta, simples e até engraçada do Forrest, mas é verdadeira. De fato, nenhum homem sabe, nenhum de nós sabe o que vai encontrar na vida. Nenhum de nós sabe o que vai encontrar no dia de amanhã. Para todos nós, a vida é, de fato, uma caixa de chocolate que nós abrimos sem sabermos o que nós vamos encontrar nela. Depois de meditar, então, irmãos, nos empreendimentos humanos e depois de nos ensinar o verdadeiro sentido e propósito à luz desse mundo, ou à luz do Evangelho de Deus, de Cristo nesse mundo, o rei Salomão agora nos leva a refletir sobre o tempo. Nós começamos essa caminhada na última vez que meditamos em Eclesiastes. E nós começamos a ver que do versículo 1 até o versículo 8 desse capítulo, Eclesiastes nos mostrou que Deus é soberano sobre os tempos, sobre as ocasiões que acontecem nesse mundo. Lembrar então do que nós vimos na última semana é importante, porque os versículos que nós acabamos de ler estão extremamente ligados, intimamente ligados ao texto anterior. Na verdade, nós podemos dizer que esses textos unidos fazem parte de uma seção maior. E essa ligação, irmãos, pode ser observada ao longo de todo o texto. Por exemplo, no primeiro versículo do capítulo 3, os irmãos vão ler: tudo tem o seu tempo determinado. Lendo então o versículo 11, os irmãos vão ler: tudo fez Deus formoso e no seu devido tempo. Ou seja, Salomão quer alinhar muito bem que os tempos que ele tanto descreveu foram criados por Deus, soberanamente estabelecidos por ele. Nós já começamos a ver isso no último sermão.
Nós vamos perceber que a intenção dessa passagem é nos ensinar que o tempo não é uma força descontrolada, não é uma força tirana que guia as nossas vidas descontroladamente. O tempo, assim como as demais coisas que existem nesse mundo, está debaixo do controle soberano de Deus. A vida segue o seu fluxo estabelecido pelo Criador soberano. O que então nós iremos tratar nessa manhã nada mais é do que a continuação dessas verdades. Nós vamos mais uma vez refletir sobre a soberania de Deus sobre o mundo e sobre os seus tempos. A mensagem então de Eclesiastes continua nos ensinando a respeito da vida humana, da nossa experiência debaixo do sol. E hoje mais uma vez nós aprenderemos sobre a soberania sábia de Deus. E nós vamos ver que, em resumo, reconhecer que o Senhor é sábio e soberano em todas as suas obras nos leva a desfrutar das suas dádivas e a temê-lo. Repetindo, em resumo, nós veremos que reconhecer que o Senhor é sábio e soberano em todas as suas obras nos leva a desfrutar das suas dádivas e temê-lo. Veremos isso em 3 momentos. Primeiro, veremos que o Senhor é sábio e soberano. Depois, veremos que, por isso, nada há melhor do que desfrutar das suas dádivas. E terceiro, nós veremos que a soberania sábia de Deus nos leva ao verdadeiro temor, ao temor do Senhor. Hoje nós seremos lembrados, irmãos, pelo sábio Salomão, que Deus é sábio e soberano em todas as suas obras. Como nós vimos, essa verdade já começou a ser desenvolvida nos versículos anteriores, no poema sobre o tempo. E a partir do versículo 2 do capítulo 3, então, nós vemos uma sequência de versos, baseados nesse paralelo constante de tempo. Tempo para aquilo outro, tempo de nascer, tempo de morrer, e assim por diante. O belo poema, então, já nos ensinou que o tempo só é estabelecido soberanamente pelo próprio Deus. Depois dessas reflexões, então, Salomão então passa as consequências dela. Passa então a aplicar como reconhecer que Deus é soberano pode mudar as nossas vidas, ou pode trazer implicações no nosso cotidiano, no nosso viver. E assim ele começa no versículo 9. Veja, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? O pregador, então, ele faz uma pergunta semelhante a uma que ele fez lá no início do seu texto, do seu livro. Quando ele, no capítulo 1 ainda, no 3º versículo desse livro, ele pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Assim como no capítulo 1, Salomão faz a mesma pergunta: qual é o ganho do nosso trabalho? Qual é o proveito daquilo que nós fazemos? Qual é o lucro que nós ganhamos de todo o nosso esforço aqui nessa terra? E a pergunta de Salomão claramente é retórica, e a pergunta esperada é simples: nenhum. Salomão espera que todo ser humano consiga perceber que a resposta apropriada para essa pergunta é nenhum. Nós não ganhamos nada com os nossos trabalhos. E nós precisamos então agora observar os contextos dessas declarações para entender qual é o seu ponto. Porque se nós observarmos então o que ele diz no capítulo 1 e no capítulo 3, nós vamos olhar que há semelhanças. E nós vamos ver então que em ambos os momentos o trabalho do homem se torna pequeno e frustrante. No capítulo 1, ele fez uma reflexão sobre os ciclos da natureza. O pregador nos lembra que as gerações vêm, que passam e que nós também passamos, que nada permanece. Ele falou dos ciclos dos rios, do vento, até mesmo do sol. E com tudo isso, Salomão nos mostrou que por mais que a gente trabalhe, o mundo não muda. O mundo permanece. Por mais que a gente trabalhe, se esforce, o sol continua nascendo, o vento continua percorrendo seus circuitos. A vida segue, as gerações passam, nós passamos, por mais que nós trabalhemos e nos esforçamos. Olhar para essa vida, então, de forma materialista é perdê-la. Porque nós vamos trabalhar, ajuntar riquezas e ela vai passar. E nós passaremos também. Agora, no capítulo 3, ele faz uma reflexão semelhante e a mesma frustração retorna. E a razão, então, parece, irmãos, ser encontrada nos versículos anteriores. Quando Salomão medita sobre os tempos estabelecidos por Deus, parece que Salomão relembra que todo o trabalho do homem é fútil, é vão. Parece que ele questiona: ora, se os tempos já foram estabelecidos e nós não podemos mudar aquilo que é, qual é a razão dos nossos esforços? Se nós não podemos mudar o tempo, nós não podemos voltar no passado, se a gente já não pode adiantar o futuro, se a gente não tem domínio até mesmo sobre o presente, por que nós nos esforçamos tanto nesse mundo? Por que nós trabalhamos tanto, se o lucro do nosso trabalho não é nada mais do que o dinheiro que nós ganhamos?
Nós trabalhamos muitas vezes acreditando que o nosso trabalho pode mudar o mundo, que o nosso trabalho pode mudar o passado, que o nosso trabalho pode mudar o futuro. Mas a verdade é que o trabalho não pode mudar nem mesmo o nosso presente. Esquecemos que por mais que trabalhemos e nos esforcemos nesse mundo, ele vai continuar possuindo aquilo que ele possui naturalmente. A beleza da mão criadora de Deus, mas as terríveis consequências da queda e do pecado. Por mais que a gente trabalhe, a gente não muda o mundo como ele é. Ele é um mundo belo criado por Deus, mas ele é um mundo também manchado pelo pecado. É um mundo onde as pessoas nascem, mas também é um mundo onde as pessoas morrem. É um mundo onde as pessoas fazem paz, mas também é um mundo onde as pessoas fazem guerra. É um mundo onde as pessoas amam, mas também é um mundo onde as pessoas odeiam. Dessa perspectiva, então, irmãos, o trabalho do homem é vão. Salomão olha para a recompensa para além da própria vida, para além do dinheiro, para além daquilo que nós recebemos todo final do mês. Ele olha para as consequências do trabalho no nosso mundo, nas nossas vidas. O trabalho não pode nos dar a recompensa que Salomão deseja e que talvez você deseje. A verdade é que o rei sábio nos ensina também que o nosso trabalho não pode mudar as coisas como elas são. Você pode se esforçar, mas o mundo vai continuar sendo aquilo que ele sempre é. É interessante que um dos famosos escritores brasileiros diz que o que o jovem precisa é envelhecer. Ele diz que o melhor conselho para todo jovem é envelhecer. E há uma verdade nisso que ele diz. Porque naturalmente o jovem, ele pensa que vai mudar o mundo com seus esforços. Ele pensa que ele vai ser alguém que vai transformar o mundo, que vai mudar a história do homem. Mas depois, conforme a idade vai chegando, as experiências vão se acumulando nas suas costas, ele vai percebendo que não é bem assim. Ele vai percebendo que seu trabalho não muda o mundo. Ele vai percebendo que seus esforços não transformam a realidade. Não muda o passado, não mudarão o futuro e não mudam também o seu presente. Nesses versículos, então, irmãos, nós percebemos a frustração de Salomão. Mas o que nós vamos ver agora, a partir do versículo 10, é que essa frustração não é total. Porque, de fato, Salomão nos dá uma notícia, e essa notícia é simples. Você, por mais que trabalhe, não pode mudar o mundo. Mas quem disse que isso é algo ruim? A boa notícia que Salomão vai nos dar agora é que você não precisa mudar o mundo, porque existe um Deus sábio e soberano e que tem o controle sobre todas as coisas. Veja o versículo 10. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que éste possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim delas. Nesses versículos, irmãos, aqui nós temos um resumo, a gloriosa soberania de Deus contrastada com a nossa pequenez. Primeiro, Salomão olha para o trabalho do homem, olha o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens. E aqui veja que algo semelhante já foi dito anteriormente. Ainda no capítulo 1, versículo 13, ele diz: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Notou a semelhança? As palavras são idênticas, para não dizer iguais. Salomão então fala de um trabalho que é enfadonho, que é pesado para o homem. E que trabalho é esse? Tanto lá como cá, esse trabalho é a busca pelo conhecimento. O pregador chega à conclusão que buscar conhecimento é um trabalho cansativo para o homem. No capítulo 1, esse trabalho é cansativo porque o homem não pode conhecer tudo o que existe nesse mundo. E por mais que trabalhe para conhecer, ele ainda vai morrer sem conhecer tudo aquilo que gostaria ou até mesmo que precisaria conhecer. E nesse ponto eu gosto muito da tradução da Corrigida Fiel, que nos diz o seguinte: esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para nela os exercitar. Nesse versículo, irmãos, ainda no capítulo 1, a Escritura nos ensina que o propósito de Deus de dar o empreendimento do conhecimento, a busca pelo conhecimento ao homem, é para tarefá-lo. Por isso que o conhecimento, a busca pelo conhecimento é enfadonho. É uma ocupação que não tem fim, começa, mas não termina. A impossibilidade de conhecer todas as coisas nesse mundo mostra como o homem é pequeno e limitado diante de Deus. Agora, essas mesmas palavras são ditas agora no versículo 10.
Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. E novamente Salomão está olhando para a obra trabalhosa que Deus deu ao homem. Mas no capítulo 1, essa obra era buscar o conhecimento das coisas na terra. Agora, o trabalho enfadonho é olhar para aquilo que Deus fez e faz. Veja como comenta Fox, ele diz: o trabalho em questão é descrito no versículo seguinte, no versículo 11. Tentar entender o que Deus traz à existência, o que é, sem dúvida, uma tarefa impossível de ser realizada. Primeiro, Salomão olhou para o mundo criado e disse que não pode conhecer tudo aquilo que foi criado, porque ele é limitado. Agora ele olha para as obras de Deus e novamente diz: olha, eu não consigo compreender as obras de Deus do início ao fim. Isso é uma tarefa impossível. Compreender o que Deus trouxe à existência e a forma como Ele guia o mundo, como Ele guia os tempos, as ocasiões, é um exercício que o homem não pode acabar. E há razões para isso. Primeiro, uma razão maravilhosa. Deus diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E essa declaração, dizer que Deus fez tudo belo e no seu devido tempo, resume toda a esplêndida criação de Deus. Porque é isso que o Criador mesmo fala acerca de si mesmo em Gênesis, quando ele diz que tudo o que Deus fez foi muito bom. Outros textos retratam a sabedoria de Deus. Abra comigo no livro do profeta Jeremias. E no capítulo 10, no versículo 12, nós leremos um resumo da soberania sábia do nosso Senhor. Jeremias 10, versículo 12. Assim diz a palavra do nosso Deus. Jeremias 10, versículo 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Da mesma forma, o salmista se alegra com a sabedoria de Deus. Vá para o Salmo 104 e leia no versículo 24 comigo. Salmo de número 104, versículo 24. Nos diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. O que Jeremias diz, o que o salmista diz, o que Salomão diz, é a mesma coisa. Deus fez tudo formoso e no seu devido tempo, com inteligência e sabedoria. A ordem das palavras no texto original do texto de Eclesiastes nos mostra que a ênfase está na primeira palavra, todas as coisas. O autor quer deixar bem claro que tudo, absolutamente tudo, até mesmo que nós não compreendemos, até mesmo que nós não pensamos, tudo foi feito da maneira sábia, mais sábia e soberana possíveis. Nas palavras de Mark Jones, ele diz: a criação do universo permanece um monumento da poderosa sabedoria de Deus. Nós olhamos para o universo e vemos como Deus é sábio, como Deus é inteligente, como Ele organiza perfeitamente todas as coisas. E unido a isso, nós vemos uma outra obra, a obra da providência. E nas palavras do nosso breve catecismo, Deus, de maneira muito santa, sábia e poderosa, preserva e governa todas as coisas, as suas criaturas e até mesmo as ações dela. Tudo o que Deus faz, Ele faz perfeito, no seu devido tempo. Ele controla todas as coisas, Ele sustenta o mundo, Ele preserva, Ele cria as ocasiões desse mundo, Ele estabelece as leis desse mundo. Por isso Salomão pode nos corrigir, pode nos consolar e pode nos encorajar com a verdade. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O que Salomão quer nos dizer é: existe um Deus sábio que fez tudo muito bom no seu devido tempo. Depois de declarar a grandeza de Deus, o pregador então nos leva a refletir sobre ela em nós mesmos. Perceba, nós não precisamos nos angustiar porque nós não alcançamos as obras de Deus.
Nós não precisamos nos angustiar porque nós não compreendemos o que Deus faz do início ao fim. Salomão está dizendo: descanse. Deus fez tudo no seu devido tempo e tudo formoso. Depois disso, então, ele leva você a olhar para o seu próprio coração, quando ele dá alguns detalhes da antropologia bíblica, quando ele diz: também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E essas palavras, irmãos, demonstram a sabedoria que foi concedida por Deus ao Salomão. Primeiro, ele nos diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. E que declaração maravilhosa para que nós possamos compreender os anseios da alma, da natureza humana. Porque faz parte dela desejar aquilo que é eterno, compreender as coisas da eternidade, responder questões que vão além dessa vida. O homem não é como um animal que não reflete, que não pensa a respeito do dia de amanhã. Muito pelo contrário, o homem pensa no dia de amanhã, o homem pensa no futuro, o homem reflete sobre o passado, planeja o presente. O homem deseja a eternidade. O homem sente o peso da morte. O homem quer algo que vá além dessa vida. É isso que a expressão famosa em latim significa desiderium aeternitatis, ou seja, o desejo da eternidade. Como Brown ele expressa muito bem, os seres humanos são dotados da capacidade de olhar para além dessa vida, elevar-se delicadamente acima das circunstâncias para sentir o eterno, mas nunca são totalmente capazes de entender o seu sentido. O homem consegue elevar a sua alma para além dessa vida. Ele consegue desejar o eterno, ele consegue pensar no eterno, ele nutre no seu coração desejo pelo eterno. O grande problema, talvez, é que ele não consegue entender isso. Apesar de ser criado no tempo, o homem possui um impulso que o leva à eternidade. E aqui não é por acaso que, por exemplo, enredos como O Senhor dos Anéis, ou As Crônicas de Nárnia, Star Wars e, mais atualmente, o universo cinematográfico da Marvel façam tanto sucesso. Para aqueles que acompanham esse tipo de filme, vão lembrar muito bem que esses enredos contam a respeito da história do mundo, o seu início, o seu fim, mostra a eternidade, mostra os milhares de anos, mostra uma história de criação, de queda e de redenção. Esses enredos demonstram as perguntas que estão na mente do homem, perguntas sobre a eternidade, perguntas sobre o que é eterno, perguntas como nós chegamos a esse mundo, para onde nós vamos, o que é a vida? Onde nós vamos parar? Perguntas que se amontoam quando nós paramos e pensamos na vida. Mais uma vez eu gostaria de citar o Forrest Gump, quando ele diz o seguinte: eu não sei se mamãe está certa ou se o tenente Dan é que está. Não sei se cada um tem um destino ou se só flutuamos sem rumo, como numa brisa. São perguntas sobre a eternidade. São perguntas que estão nos nossos corações. São perguntas que eu e você fazemos e muitas das vezes nós não encontramos a resposta. Essa é a segunda verdade que Salomão declara. Veja, o homem não pode descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem tem a eternidade no coração. Ele se questiona, ele pergunta, ele se eleva para a eternidade. Mas ele não encontra a resposta. Ele não encontra o que ele pergunta, ele não encontra aquilo que ele deseja, as respostas que ele deseja. Ao mesmo tempo que Deus pôs o desejo do eterno, do transcendente no coração do homem, ele não alcança aquilo que deseja. O homem possui no seu coração as perguntas sobre a eternidade, contudo, ele não possui as respostas da eternidade. Elas só pertencem ao Senhor. E a verdade é que, como Kidner vai nos dizer muito bem, nós somos como uma pessoa que é desesperadamente míope, tateando uma grande tapeçaria ou um afresco para tentar compreendê-lo. Vemos o suficiente para reconhecer algo da sua qualidade, mas o grande desenho nos escapa, pois nunca conseguimos recuar o suficiente para vê-lo como o Criador vê, tudo ao mesmo tempo, do início ao fim. Por mais que a gente enxergue a vida, a gente não consegue enxergá-la do início ao fim. A gente não consegue compreender os planos de Deus do início ao fim. A gente olha como alguém que é míope, como alguém que não enxerga bem. Primeiro, então, o primeiro passo para desfrutar das graças de Deus, que Deus nos deu nesse mundo, é desenvolvermos o verdadeiro temor do Senhor.
É reconhecer que Ele é o Senhor, sábio e soberano em todas as suas obras. Nós estamos ainda na primeira verdade do texto. O texto nos ensina que Ele é soberano e sábio. Agora nós precisamos ver se Ele é sábio e soberano e nós somos tão limitados como nós somos. Como nós podemos viver nesse mundo? O que esse Deus deseja de nós? O texto então nos ensina que nada há melhor no mundo do que desfrutar das dádivas de Deus. Depois de estabelecer a verdade de que Deus é sábio, de que Ele é soberano, de que Ele estabelece todas as coisas no mundo e que nós não conseguimos enxergar tudo em sua plenitude, agora Salomão vai trazer as conclusões dessa verdade, ou as implicações dessa verdade. E aqui ele vai expressar por 2 seis. Ele vai dizer o primeiro sei dele. E o primeiro sei dele é para tentar responder ou ensinar ao homem como viver nesse mundo. Veja o versículo 12 e 13. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Depois de refletir sobre a soberania de Deus e como nós não podemos compreender as suas obras do princípio ao fim, Salomão lembra que há uma coisa que é maravilhosa e que não há nada melhor do que ela. Aproveitar, desfrutar as dádivas que o Senhor deu. Ao contrário daquele que não é crente, daquele que é incrédulo, o crente sabe, reconhece que Deus está no controle de todas as coisas. E isso faz com que ele consiga aproveitar a vida da melhor maneira possível. Faz com que ele possa aproveitar as bênçãos de Deus da melhor maneira possível. Ou seja, reconhecer que existe um Deus sábio e soberano que controla todas as coisas não é desesperador, é libertador. Porque nos liberta para viver o melhor da vida. Aquele que é incrédulo, ele teme pela manhã. Ou até mesmo ele está anestesiado pelo pecado e é arrogante olhando o amanhã. Mas o crente, ele olha para o amanhã na expectativa de que Deus já o tomou e o criou nas suas mãos. O amanhã pertence ao Senhor e isso é descanso para a alma do crente. Ele sabe que precisa apenas confiar, descansar em Deus. Ele sabe que Deus é soberano. Por isso, se nós sabemos disso, nada há melhor do que viver o hoje. Nós não precisamos nos preocupar com o amanhã. Nós não precisamos nos preocupar com aquilo que Deus vai fazer. Nós podemos aproveitar aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele está fazendo hoje. Assim todos nós podemos viver uma vida mais feliz, uma vida mais alegre no Senhor, porque a nossa felicidade não deveria depender das circunstâncias, mas de Deus, porque nós somos chamados a encontrar a nossa suficiência nele, por meio do seu Filho Jesus Cristo. É Ele que deve garantir a nossa felicidade, não porque Ele vai nos dar tudo aquilo que nós desejamos, mas porque Ele é um Pai perfeito, soberano, que tem o controle de todas as coisas e sabe o que nós precisamos. Essa verdade deveria deixar o nosso coração tranquilo. Essa verdade deveria nos libertar para encontrarmos a felicidade nele. Deveria nos libertar do medo, porque nada há melhor para o homem do que alegrar-se em Deus. É possível que a tradução da NVI transmita melhor a ideia do autor quando ela diz no versículo 12: descobri que já não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. A NVI entende que existem duas coisas que é o suprassumo da vida do homem: aproveitar as dádivas que Deus deu e fazer o bem enquanto ele vive. Nós deveríamos então viver uma vida de perfeita felicidade ao compreender a soberania de Deus. Deveríamos encontrar alegria e satisfação nessa vida por meio de Deus. Deveríamos fazer o bem e encontrar prazer nisso. Mas a gente sabe os efeitos que o pecado tem sobre nós. Nós sabemos que nem sempre nós conseguimos encontrar felicidade. Nós sabemos que nem sempre nós conseguimos praticar o bem, nem sempre nós conseguimos obedecer a Deus como deveríamos obedecer. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo e que as consequências mais terríveis podem arrancar a verdadeira felicidade da vida do homem. Isso acontece por uma simples razão: o pecado nos afasta de Deus. E longe dele nós não podemos encontrar a verdadeira felicidade. Repetindo, o pecado nos afasta de Deus e longe de Deus nós não podemos encontrar a verdadeira felicidade. É isso que Salomão nos diz no versículo 13. E também é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Longe de Deus, o homem não pode desfrutar daquilo que Deus pode dar de mais precioso.
aquilo que mais alegra o nosso coração nesse mundo, comer, beber, desfrutar do nosso trabalho, são dádivas do Senhor. E aqui, não pense que aqui o texto está negando que é a eternidade, que Jesus Cristo é o maior de todos os bens de Deus. Não é isso. É porque o texto está olhando para a nossa vida comum, para a nossa experiência. Eclesiastes está te ensinando a viver nesse mundo. Ele está te dizendo, olha, nesse mundo, a melhor coisa que você pode experimentar são as dádivas de Deus. Então você pode pensar, mas existem pessoas que não confiam em Deus, essas pessoas também comem, também bebem, também desfrutam do seu trabalho, até mesmo fazem um bem em alguma medida. Pessoas que comem nos melhores restaurantes, que bebem os melhores vinhos, que têm os trabalhos mais confortáveis. Como então Salomão está dizendo que isso está ligado à presença do Senhor? Se tantos que vivem longe do Senhor também se alegram nessas coisas. Talvez você esteja se esquecendo, assim como eu muitas vezes me esqueço, de que as dádivas de Deus só podem ser desfrutadas em sua capacidade máxima por meio dele. O homem que reconhece que o maior bem que possui é dom de Deus, alcança o maior prazer e alegria nesse mundo. Não pense que são os ímpios, os incrédulos, que postam as suas fotos nos Instagrams, nos seus iates, nos seus caros restaurantes, nas suas luxuosas casas, com seus carros preciosos, que vivem as melhores vidas. Não pensem que essa vida de rede social é a vida mais preciosa, é a vida que você deseja. O que Salomão nos ensina é que ele comeu as melhores comidas, experimentou os melhores vinhos, e isso não satisfez o seu coração. Porque enquanto o homem não come e bebe com a alegria de Deus no seu coração, tudo isso é em vão. Eu gostaria de resumir para você. Nós podemos dizer então que o homem que vive para a glória de Deus encontra a verdadeira alegria. Talvez você tenha encontrado alguma semelhança com a pergunta do nosso breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? A resposta, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se para sempre. Não é mera coincidência. Salomão nos ensina, nada há melhor para o homem do que encontrar felicidade nas dádivas de Deus e na prática do bem. Se você quer ser feliz, busque a glória do Senhor. Se você quer ser feliz, coma, beba, trabalhe para a glória de Deus. Charles Bridges, um puritano, de forma bela resume isso e nos diz: essa piedade agradecida é uma porção brilhante em um mundo frio e decepcionante. Um verdadeiro prazer, um bem real, que não pode ser encontrado nas criaturas, mas pelo dom de Deus, para fazer o bem com elas e desfrutar o bem delas. A alegria é dom de Deus. Só podem encontrar essa verdadeira alegria aqueles que vivem para a glória do Senhor. A alegria de comer, de beber, do trabalho vem das mãos de Deus. E longe de Deus, Salomão já nos disse, não há verdadeira alegria. Buscar alegria, satisfação, propósito no trabalho, nos divertimentos, é vaidade, é vão. Mas se nós encontramos a verdadeira alegria em Deus por meio dessas dádivas, isso é maravilhoso. Experimentar a alegria que Deus nos dá, a comida que Deus nos dá alegria no coração. Trabalhar para a glória de Deus com os dons que Deus nos concedeu nos dá alegria no Senhor. Beber as melhores bebidas com os nossos amigos, como bênção de Deus, como graça de Deus, alegra o nosso coração. Por isso, eu já falei sobre isso, mas preciso repetir, porque Salomão faz questão de repetir. Procure alegria nas coisas que Deus te deu. Mais uma vez, eu preciso te levar a essa reflexão. Se você não tem alegria no seu trabalho, nas coisas que Deus te deu, na comida, na bebida que Ele te deu, sonde o seu coração. Olhe bem para perceber se há alguma raiz de descontentamento nele. E mesmo que você não consiga viajar como você gostaria, porque a gasolina está cara, as passagens estão caras, mesmo que você não possa fazer a feira tão recheada como deseja, mesmo que as suas roupas já não sejam das marcas que você gostaria de usar, mesmo que você não possa ter o melhor carro na garagem, mesmo que você não possa ter as melhores casas, você pode se alegrar em Deus com aquilo que Ele tem te dado, com as suas dádivas. Mesmo no mundo caído e injusto, Salomão nos lembra que Deus pode nos dar alegria. O teu trabalho e as pequenas dádivas que você tem dia após dia são bênçãos do Senhor. Aproveite da melhor maneira possível. Uma das orações
que tem me desafiado bastante é orar pedindo para que o Senhor me ajude a aproveitar da melhor forma possível os recursos que Ele tem me dado. Recursos como saúde, recursos como tempo, recursos como dinheiro, recursos como família. Ore ao Senhor, peça graça para que Ele te ajude a experimentar, a desfrutar dos recursos que Ele te deu. Experimente a alegria de Deus em cada refeição. Experimente trabalhar com mais empenho para a glória de Deus. Experimente aproveitar os momentos com sua família, com seus amigos, com seus irmãos em Cristo. Se alegre nas coisas que o mundo te dá, no mundo que Deus criou. Pela graça de Deus e em seu Filho Jesus Cristo, você pode aproveitar e encontrar alegria nas dádivas do Senhor. Veja, essa é a primeira consequência. Reconhecer que o Senhor Deus é sábio e soberano nos ajuda a desfrutar a vida da melhor maneira possível. Mas isso também nos conduz ao temor do Senhor. Veja agora o versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Salomão agora nos diz o seu segundo sei. Ele diz, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. E aqui ele apresenta mais uma certeza que provém das suas pesquisas, da sua sabedoria. Ele diz, tudo quanto Deus faz durará eternamente. E aqui o grande rei continua nos ensinando sobre a soberania de Deus. Ele nos ensina agora que ela é perpétua, que ela dura eternamente. E é bem provável, irmãos, que essa frase se refira àquilo que é escrito no versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Ou seja, parece que o texto está nos dizendo que aquilo que Deus estabeleceu no mundo vai permanecer. Em outras palavras, Deus é soberano e o que Ele estabeleceu durará para sempre. A nossa confissão de fé, ela vai nos lembrar dessa verdade de maneira maravilhosa, porque ela nos diz no capítulo 3 dela, desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. O que a nossa confissão está dizendo é aquilo que ela encontrou nas Escrituras, por meio também de Salomão. O que Deus estabeleceu, o plano que Ele estabeleceu, durará para sempre. Ninguém pode frustrar os propósitos de Deus, ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Deus sabe todas as coisas, Deus estabeleceu tudo eternamente e o que Ele estabeleceu durará por toda a eternidade. A história planejada por Deus será executada fielmente. Nada foge ao seu controle, nada surpreende Deus, nada assusta Deus, nada pega Deus de surpresa. Tudo acontece conforme estabelecido pelo seu santo propósito. Seu plano é eterno. Além disso, as palavras do texto nos mostram que aquilo que Deus faz é perfeito. Veja, nada precisa ser acrescentado. Tudo que Deus faz durará para sempre. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser retirado. E tudo que Deus faz é perfeito. Da mesma forma, nada pode ser retirado. Aquilo que Deus planeja, Ele executa sem interferências nossas, sem interferências do homem. Nada pode ser acrescentado aos decretos de Deus, nada pode ser retirado deles. Como é maravilhoso, então, irmãos, saber que tudo está no controle de Deus, que é santo e sábio. A história do universo, a tua história, a história da tua família, está nas mãos de um Deus que é chamado de Pai, que é Senhor, que é Redentor. Essa história também não está nas mãos dos homens, não está nas tuas mãos. Como bem lembra o Senhor Jesus Cristo, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus Cristo te disse, e eu preciso repetir, a tua vida não está nas tuas mãos. Mas isso não é uma notícia ruim. Essa é a melhor notícia que você pode ouvir hoje. A tua vida não está nas tuas mãos. A vida dos teus familiares não está nas tuas mãos. A vida dos teus filhos não está nas tuas mãos. Maravilha, está nas mãos do Senhor. Além da eternidade, da perfeição, da soberania de Deus, nós podemos então ver que isso tem um propósito. Veja, isto faz Deus para que os homens temam diante dele. A soberania de Deus, irmãos, nos deve dirigir ao temor do Senhor. E isso é maravilhoso, porque mais uma vez nós podemos compreender aqui que ser soberano possui um propósito para Deus. Nós devemos então temê-lo. E aqui, mais uma vez, nós precisamos esclarecer que temer aqui não significa um medo paralisante, um choque, mas sim um temor reverente.
A soberania de Deus nos leva à reverência, ao amor, ao profundo respeito diante dele. Não é um medo que espanta, mas é um temor que aproxima. É o que nos leva à humilhação, buscando o seu favor. É a soberania que nos deixa conscientes da nossa fraqueza, da nossa impotência, mas nos leva a ele em humildade. Nós não podemos controlar o mundo, os tempos, a história. Somente Deus pode, somente Deus faz. Que maravilha, isso nos deveria nos prostrar diante dele, nos levar a prostrar diante dele, diante desse Deus soberano. E veja aqui que esse versículo mostra um claro contraste entre a brevidade das nossas vidas, a futilidade das nossas vidas e a soberania de Deus. Deus faz tudo e tudo dura eternamente. Nós passamos, gerações passam, nós passamos, mas aquilo que Deus faz dura eternamente. Se essas verdades não nos conduzem a Deus, como nós podemos ser conduzidos a Ele em temor e tremor? Por fim, Salomão então termina com um versículo intrigante, quando ele diz no versículo 15: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. E é verdade que esse versículo incomoda alguns autores ao longo dos anos. E a primeira parte dele nos diz: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Essas palavras aqui, irmãos, mais uma vez precisam ser lidas como uma afirmação da soberania de Deus, do controle de Deus sobre todo o universo, sobre a história do universo. Porque Salomão então está nos dizendo que o que acontece e até mesmo o que vai acontecer já está previsto nos planos de Deus. Tudo acontece conforme a sua soberana vontade. Nada é inventado, nada é surpreendente para Deus. Comentando então sobre a eternidade, o reverendo Paulo Anglada ele afirma palavras que talvez nos ajudem a compreender esse texto quando ele fala: para Deus não há início nem fim, passado, presente ou futuro, mas um eterno presente. Como Salomão nos diz, o que é já foi, o que há de ser também já foi. Porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus, irmãos, aquilo que é o presente já passou. Aquilo que vai ser também já passou. Porque Deus conhece todas as coisas do início ao fim. Não há um futuro que vai pegar Deus de surpresas. Não há um passado que faça Deus refletir e se lembrar de algo. Deus não se lembra. Deus não se recorda. Deus sabe soberanamente de todas as coisas. Como bem comenta Carey, ele vai dizer: o ponto de Salomão é simples. Deus está entronizado sobre o universo. Passado, presente e futuro são estruturas que limitam a gente, não a Deus. O tempo limita os seres humanos, não a Deus. Mas essa não é nem a parte mais difícil do versículo. A parte mais difícil está por vir. Quando ele diz: Deus fará renovar-se o que se passou. E a tradução, irmãos, dessa frase é extremamente difícil. Extremamente difícil. Tanto é que alguns autores até abandonaram, disseram: eu não sei o que diz, e fica por isso mesmo. Mas alguns autores, no esforço de entender o que esse texto da Escritura nos diz, têm chegado a algumas conclusões que eu creio que são apropriadas e que fazem sentido ao que o texto nos diz. Por exemplo, dois autores chamados Kyle e Delitzsch, eles dizem o seguinte: eu espero que você preste atenção nessas palavras. Ele diz: olha, o verbo que é traduzido pela expressão o que se passou denota o que é perseguido, aquilo que é caçado, aquilo que é buscado. Isso então nos faz refletir e compreender que o texto está falando de algo que já se passou, algo que já foi encontrado no passado. Ou seja, parece que o Senhor está falando que aquilo que já se passou, aquilo que foi buscado, aquilo que foi caçado ou encontrado, aquilo que já se concluiu, Ele traz à tona novamente. Como conclui esses mesmos autores, eles dizem: o seu governo, o governo de Deus, permanece para sempre, e Ele sempre traz à tona novamente o que foi. Parece então que essa frase, irmão, está ligada à percepção de Salomão de que não existe nada de novo debaixo do sol. Tudo se renova. Por quê? Porque Deus renova aquilo que se passou. É por isso que as coisas no mundo parecem ser repetidas, porque Deus traz o passado de volta à tona. Deus faz com que o mundo siga num ciclo maravilhoso. Não um ciclo como os gregos pensavam, mas um ciclo que aponta para uma história linear, a história da redenção. O Senhor renova o que já se passou, de maneira que nós somos levados a compreender que a sua completa soberania
sobre os eventos da história. Nada foge ao controle de Deus. O tempo é apenas mais um instrumento nas mãos do Senhor. Essas verdades, irmãos, então devem nos conduzir ao verdadeiro temor do Senhor. Nós deveríamos então temer ao nosso Deus, nos prostrar diante dele, nos humilhar diante dele, reconhecendo que aquele que está além do tempo, que controla o tempo, que tem o tempo nas suas mãos, é o nosso Deus. As palavras do Senhor Jesus Cristo nos ensinam isso. Quando ele diz lá em Mateus 10, versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. O Senhor Jesus Cristo nos ensina a quem nós devemos temer. Nós não devemos temer aos homens, nós devemos temer a Deus. Esse mesmo Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, nós podemos chamá-lo de Pai. Esse mesmo Senhor Jesus Cristo nos ensina a chamá-lo de Pai Nosso, que está nos céus. Esse Deus, irmãos, que é soberano, que é sábio, que controla todas as coisas, que foi mostrado aqui por Salomão, é aquele que é chamado de Pai por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas perceba que a salvação de Deus não nos leva a uma vida displicente, à falta do temor. Abra comigo em Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 28 e 29. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Hebreus 12, 28 e 29 nos diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Veja como no texto de Hebreus, as verdades de um Deus da graça e um Deus que demanda temor dos seus servos estão estabelecidas lado a lado. Porque a primeira parte do versículo 28 nos diz que nós recebemos um reino inabalável. Nós recebemos a graça, nós devemos reter a graça de Deus. Ou seja, o autor de Hebreus está nos dizendo que por meio de Jesus Cristo nós recebemos a sua graça, o seu favor, os céus, o reino de Cristo nas nossas mãos, mas ao mesmo tempo nós devemos servir a Deus. Na verdade, o fato de nós recebermos a graça de Deus, o favor de Deus, deve nos levar a servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Saber que Deus é soberano, que Deus tem o controle sobre todas as coisas, deve nos levar ao serviço reverente, cheio de temor, cheio de reverência, de amor ao Senhor. E a graça dele por meio do Senhor Jesus Cristo, o reino que nós recebemos por meio do Senhor Jesus Cristo, também deve nos conduzir ao Senhor com santidade e temor e reverência. Nosso Deus é fogo consumidor. Somente porque esse fogo consumidor consumiu o Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. Somente porque esse fogo consumiu a oferta do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, que nós podemos ir até o Senhor. É somente por meio do Senhor Jesus Cristo, da oferta que foi queimada no altar do Senhor, que nós podemos encontrar esse Deus soberano, que nós podemos estar diante dele como filhos. Sabendo que no dia do juízo, onde ele vai julgar todas as coisas, do início ao fim, nós poderemos estar diante dele, não como inimigos, mas como filhos. Não como servos maus, mas como servos benditos, poderão entrar no descanso do Pai, por meio do Filho Jesus. A verdade, irmãos, é que a mãe do Forrest Gump, lá no início, estava certa. De fato, para nós a vida é uma caixa de chocolate que nós abrimos sem saber o que nós vamos encontrar. No entanto, o que as Escrituras nos lembram tão bem é que essa caixa de chocolate chamada vida é dirigida pela mão sábia e soberana do nosso Deus. Nós não sabemos o que nós vamos encontrar. Chocolates serão amargos no meio do caminho. Mas
reconhecendo a soberania de Deus, poderemos experimentar a maior doçura de todo o universo, o amor de Deus, por meio do seu Filho. Vamos orar a Ele nesse momento? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque da nossa perspectiva a vida é imprevisível. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos como nós seremos lembrados amanhã, ou para quem nós vamos deixar tudo que nós construímos hoje. Mas para o Senhor a vida não é imprevisível. Da tua perspectiva, Pai, a vida já foi estabelecida. O que é já foi e o que há de ser também já foi. Para o Senhor não existe passado, presente ou futuro, tudo já foi plenamente estabelecido e nós te louvamos por isso. E nós nos humilhamos diante do Senhor. E nós enchemos o nosso coração de temor diante do Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor nos conduza em humildade por meio do Teu Filho Jesus Cristo a Ti mesmo. E que por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós tenhamos acesso a esse Deus soberano e tremendo, para desfrutar da melhor maneira possível de todas as suas dádivas, a maior delas, a redenção no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos alegrar com aquilo que o Senhor nos deu. Nos ajuda a temê-lo, a te servir com reverência e santo temor por meio de Cristo. Nos ajuda a reconhecer dia após dia que se para nós a vida é imprevisível, para o Senhor ela já foi estabelecida e já está pronta para que nós a vivamos como ela é. Nós choramos e nós te rogamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.